Fala aí pessoal, Rafael na área e quero dar continuidade ao assunto do último vídeo, que é a formação de preços de combustíveis no Brasil, né? Recentemente tivemos aí uma coletiva do presidente da República com os seus ministros ah, relacionados à temática e infraestrutura e economia e o presidente da Petrobras, para justificar que o preço final ele está alto em razão dos custos da cadeia produtiva, como o transporte, a extração. Na verdade, é mais o transporte e o refino que acabam encarecendo mais o produto. E depois passa pela tributação. Quando a gente fala de tributação, incide aí os impostos de dois entes federativos, que é o da União, o federal, né, o PIS e COFINS, e o ICMS, de seus respectivos estados, de competência, então, dos governadores. Ele, inclusive, comentou que pretende provocar uma PL, um projeto de lei, logo provocar o legislativo para fixar um valor razoável, porque em tese haveria aí uma bitributação sobre o preço e mais a incidência de um tributo federal. Então, vamos supor, a gente tem aí o preço do produto, né, da extração, depois tem o transporte, tem o refino, tá bom. Então, vamos pegar esta base. Aí incide o tributo federal, tá? Aí vai ter duas bases dentro de uma soma. O que ele está questionando aí é que posteriormente vem o ICMS. O ICMS de competência estadual, ele incide quando há uma venda, né? O produto ele é repassado para terceiros. No final das contas, acaba passando isso para o valor acaba indo para o consumidor final, né? Claro. Pois bem, então são dois valores e depois o ICMS. A questão é, o ICMS incidiria sobre aquele primeiro valor, tá? Ou incidiria sobre a soma destes dois valores? Pois bem, o que está aparecendo é que o ICMS ele está incidindo sobre a soma desses dois valores, o produto e o tributo federal sobre, né, este primeiro valor, que acaba de sobremaneira aumentando aí, digamos, exponencialmente. Então, isso seria uma forma de bitributação. Então, eu vejo que alguns jornais aí estão criticando o presidente por entender melhor, provocar o legislativo para, no final das contas, haver uma redução do combustível em razão do ICMS, né? E no direito tributário, existe sim um princípio da não cobrança dupla, ou seja, o bis in idem, que seria incidir duas vezes a tributação sobre a tributação. Isso é errado. Bom, eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem aí. Bom, qual o terceiro fator que não foi mencionado na coletiva e poderia, que até eu gostaria de ver e ouvir, que é os preços praticados pela Petrobras com entrelaçamento, com uma certa dependência com o mercado internacional. E claro, nisso daí está embutido o câmbio, porque o nosso real aqui está 1 para 5 com relação ao dólar.
né? Então, eu faço a seguinte reflexão. O petróleo produzido no Brasil, ele é extraído, retirado em solo brasileiro, né? Nós temos aí enormes reservas, como eu já mencionei no último vídeo, imensas reservas de petróleo, que depois é distribuído para os brasileiros e também uma parte importado, né, para o exterior, né? Se é importado, é para o exterior, mas enfim. Então, lá na Constituição Federal, tem um artigo, salvo engano, 22, dentre os incisos, que, que fala, determina o que sai do solo brasileiro, tá? As riquezas como minérios, petróleo, né? É da União, em regra, é da União, né? Então, a reflexão é, se o nosso produto brota, essa riqueza brota de nosso solo, por que pagamos tão caro pelo produto, né? É só pela tributação cara? Não, como já foi falado na coletiva. É pelos custos da produção? Somente por isso? Ou pelos dois? Também não. Então, há um terceiro fator aí que precisa ser provocado, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso e nos manifestar nas redes sociais e fazer esta cobrança, tá? Quero deixar bem claro aqui que se fosse para votar novamente em um presidente, eu votaria no Bolsonaro. Sem nenhuma dúvida. Mas temos que cobrar. Se há um questionamento, uma cobrança de transparência, né? Porque o brasileiro ele precisa saber, ele tem que ter essa consciência. A gente não pode mais deixar ao vedrio, aos ventos, que governantes e gestores de empresas mistas de economia, como é a Petrobras, ou agências reguladoras, aí fazerem o que bem entendem, né? Não pode. Então, é essa reflexão que eu estou possibilitando a vocês aí. Bom, qual é a minha opinião a respeito disso? Tá? Bom, a Petrobras ela está listada na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né? Na Bovespa. Então, ela pulverizou o seu capital através de papéis, ações. Quando a gente fala de ações, são papéis. Cada unidade desses papéis corresponde a um valor. E quem tem mais dinheiro leva, né? Qualquer pessoa pode... qualquer pessoa que eu digo são investidores. Eu vou explicar as aspas. Esses investidores, eles compram essas ações. Eu estou falando de uma SA, Sociedade Anônima, que é o caso dela. Não estou falando de uma limitada, tá? Ser investidor de uma empresa limitada é diferente de uma SA, Sociedade Anônima, tá? Então, em uma SA, cujas ações aí... até mesmo estrangeiros, que é a grande maioria, adquirem, eles depois têm o direito de receber bonificações e dividendos. Eu já operei na bolsa, tá? Então eu sei mais ou menos qual é a dinâmica disso daí. Só um momento. Então, vamos supor, cada ação que você possui, lá no final, vai ser o quanto que você vai receber de dividendos. Então, na época, alguns anos, eu tinha lá, 100 ações da Petrobras, valendo R$ 20.
Então, 100 ações, saiu um comunicado lá da Petrobras. A cada um semestre é distribuído os lucros da empresa, a cada 6 meses, por 36 centavos por ações. Então, vocês pegam aí, no meu caso, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, 200 vezes 0,36 centavos, vai dar um valor. É um valor pequeno. Agora imagina quem deposita ali, faz uma compra de 1 milhão, 10 milhões. O retorno depois é imenso, através de bonificação e dividendos. Eu vou chegar lá, na minha conclusão. Então, nesse exemplo, vocês podem fazer as contas aí. Né? Pega 1 milhão com uma ação da Petrobras valendo de 20 reais, vai. Aí vocês vão ter uma noção do retorno. Tá bom. Segundo ponto, muitos estrangeiros, tá? Eu estou falando aqui dos mais ricos, não estou falando de pequeno acionista. Eles cobram como posso dizer, a diretoria, os gestores da Petrobras por uma boa governança, às vezes sustentabilidade. Quando vocês lerem isso daí em algum lugar, boa governança, que até porque o próprio governo estimula esse jargão. É para mostrar, para inglês ver que nós temos aqui boas empresas para serem operadas na Bolsa de Valores e com um valor e confiabilidade suficientes para que para que os investidores, eu ia falar estrangeiros, né? Para que esses investidores, porque podem ser os brasileiros também a adquirir as ações, né? Mostrar para esse pessoal essa confiabilidade. Mas o que vem na prática? O que tem mais? São ricaços estrangeiros ou brasileiros? São os estrangeiros. Então, qual é a intenção aí não só da Petro, mas outras empresas brasileiras ou de qualquer outra listada em Bolsa de Valores? É passar essa boa imagem, né? Então, aonde eu estou querendo chegar? O investidor de SA, quando ele compra uma ação, por exemplo, eu não sei quanto que está agora a ação da Petro, por 20 por ação, 99% deles é para vender esta ação mais cara, por 21, 22, 25, que seja, acima de 20. Se hoje está 20 e você compra por este valor, você não quer vender a 18, né? Porque você vai ter prejuízo. Então, os investidores propriamente dito, como assim eu considero, é quando o governo ele abriu capital de uma empresa pública lá na era Fernando Henrique, né? Ele privatizou, entre aspas, a Petrobras, Vale do Rio Doce, porque elas não estão totalmente privatizadas. É só uma metade delas. Porque é o meio a meio, 50% aí, de cada lado. Existe um negócio chamado Golden Share, que é 1% a mais para que a União detenha maior parte do controle. Então, resumindo, o poder público ele detém 51% de suas empresas públicas de economia mista, como a Vale e a Petrobras. Isso é o modelo atual. E os 49% é o que vai para os investidores particulares, que adquirem as ações e, pelo tanto que eles a possuem, recebe de acordo os dividendos de acordo com esse tanto. Então, qual é o dilema?
tá? Eu fiz todo esse esboço para explicar qual é esse dilema, né? Nós estamos pagando um preço muito alto pelo combustível, e uma das razões é porque a Petrobras ela quer parecer bonita para esses investidores, né? A coletiva foi na sexta-feira. Hoje é segunda-feira, né? E lá quando o presidente ele comentou sobre, ele não falou em intervir na empresa, né? Eu falei isso no vídeo passado, mas de certa forma criar uma política para amenizar para o lado da população, né? Isso daí repercutiu negativamente nos mercados nacional e internacional. Como eu falei para vocês, por que internacional? Porque há muitos investidores estrangeiros aí que detêm papéis da Petrobras. E aproveitando, Vale do Rio Doce também, né? Então, esses caras, eles querem lucro de qualquer jeito. Eles não estão aí querer saber se o brasileiro eles têm condições ou não, ou se vão ficar e tem que comprar pouco combustível, pouco alimento. Eles não querem saber disso. Vamos falar a verdade aqui? Eles não querem saber. Mas aí o ministro da Economia ou até mesmo o presidente da Petrobras fala: não, nós temos que passar uma boa governança para os investidores. Aí que tá. Investidores que compram uma ação hoje para vender amanhã ou daqui a um mês, porque a maior parte desses caras não é comprar ação para ficar de eterno, para viver como um sócio dessas empresas. Não, eles querem lucrar na compra e venda de ações. Foi o que eu falei, 99% é assim. São pouquíssimos os investidores que, como dizem os investidores que mexem com bolsa de valores, né? Casar com a ação. São pouquíssimos que deixam a ação parada lá, guardada para viver só de dividendos. Mas isso também é para o pessoal que tem muitas ações, né? Mas para o pessoal que comprou lá nos anos 90, né? Foi passando de pai para filho. Então espero que eu tenha conseguido explicar para vocês mais ou menos essa dinâmica. Eu não quero me exceder muito. Então, só para concluir, né? O preço do barril de petróleo internacional está só aumentando. Mas o que isso tem a ver com a Petrobras, com as ações daqui? Tudo. Porque se aumenta lá, o petróleo, o Brent, por exemplo, vocês podem pesquisar depois, tem íntima relação aí com a Petrobras, que explora e explora propriamente dito o produto, né, o petróleo, né, o que ela vende, né? Então, reflete em suas ações, né? E só um detalhe, quando a União, o governo federal da época, que era o FHC, lá em 96, privatizou, pelo menos a metade de sua composição, a Petrobras, ela ofertou lá no balcão de negócios e vieram os primeiros compradores particulares para adquirir essas ações. Estes são, na minha opinião, os verdadeiros investidores que adquiriram originariamente, isso tem até um nome, aquisição originária das ações. A partir do momento, por exemplo, eu sou um particular, fui lá e comprei no balcão originário de negócio as ações da Petrobras que o governo ofertou, eu vou me tornar um acionista originário. Quando eu transfiro isso para um terceiro que eu posso, vendo também lá na Bolsa de Valores, que eu compro no mesmo balcão e vendo
no mesmo lugar, Bovespa. Aí, a partir daí, do segundo comprador, ele passa a ser derivado. É um acionista derivado. Esse acionista, ele não está injetando, ele não está investindo na empresa, propriamente dito, para comprar, vamos supor, uma cadeira, uma mesa, não. A própria Petro, ela é tão autossustentável que ela compra suas mesas, suas cadeiras, todo o que for necessário para suas operações cotidianas. As brocas, enfim. Então é por isso que eu não gosto, porque o mercado, os economistas, ele até mesmo no direito empresarial se fala investidores, mas o verdadeiro investidor é aquele que está junto com a gestão, que por isso que eu falei das limitadas. Quando você se junta com uma outra pessoa, com um sócio, é a sua economia com a dele que vão se juntar para comprar lá um estabelecimento comercial, cadeiras, mesas, computadores. Este sim é o genuíno investidor. Agora, o cara que está comprando ação, ele tem duas formas. O dinheiro dele não está indo para a Petrobras, está indo para aquela ação, corresponde para aquelas ações que ele está adquirindo. Vocês estão me entendendo? E ele pode vender aquilo a qualquer momento. Ele pode comprar aquela ação, valorizou e vender no mesmo dia. Vocês entenderam? Então, essa fica o questionamento, a reflexão. O governo federal, junto com o presidente da Petrobras aí, claro que eles vão ter que arranjar algum jeito aí de compensar esses reajustes, que inclusive, novamente, hoje, na data de hoje, reajustou, tá? Inclusive o gás de cozinha. Então, a equipe dele, junto com o presidente, claro, eles vão ter que achar um jeito aí de tirar de algum lugar para diminuir isso daí. Ou eles atendem a nós, da população, a base da sociedade, ou vão querer ficar fazendo bonito para esses investidores, que eu já expliquei para vocês, que na minha opinião, esses caras, eles são parasitas, né, que querem receber muitos dividendos, ou se livrar da ação ali a curto prazo, a médio prazo. Quando eu digo médio prazo é de 1 a 2 anos, né? Para quem opera aí nos mercados, mercados de valores mobiliários. É complicado, pessoal. É complicado. Quero aproveitar e ler aqui para vocês. Folha de São Paulo. Petrobras anuncia novos reajustes para gasolina, diesel e gás de cozinha. Parece que é uma ironia, né? O presidente acabou de dar uma coletiva para tentar dar uma satisfação para a sociedade, né? E os caras vêm e novamente reajustam. As ações estavam caindo desde de sexta-feira, né, quando teve essa coletiva, quando repercutiu mal, negativamente. E aí, a Petro anunciou no mercado esse reajustes e as ações tiveram uma rápida valorização. É aquilo que eu estava falando para vocês. Pessoal, olha, 25 minutos de vídeo, mas vocês precisam entender aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Eu sei que é chato, é pesado, acaba misturando aí políticas com um pouco de direito empresarial, com um pouco de economia, mercados, mas o brasileiro precisa entender como que funciona essa dinâmica, para a gente não ficar tanto na mão desses caras, né? Então, eu agradeço vocês que ficaram até agora comigo aí. Tá? Eu não vou ler
restante aqui né, que vocês podem pegar depois. Petrobras anuncia novos reajustes. Tá? Gasolina subirá 8%. 8%. Não, perdão, em média 8%. Passando para 2,25 litros, o diesel, tá, isso daqui não estão contabilizando aqui com a tributação. Enfim, vamos ver aonde isso vai resultar. Tá certo? Bom, se vocês gostaram, dê um like aí, um joinha, compartilhe aos seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas e se inscreva aí no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos na temática direito, política e geopolítica, tá bom? Até mais e um abraço.